Rapaziada, quero trocar uma ideia contigo aí a respeito da tabela frete. O que eu quero falar com você da tabela frete? Eu tenho conhecimento de ser o caminhoneiro que pega frete, que viaja, que faz tudo isso? Não tenho. O intuito desse vídeo aí é colocar a seguinte pergunta na sua cabeça: será, será que o governo está entrando nessa briga aí para ajudar os caminhoneiros? Ou você acha que ele está entrando nessa briga aí para se beneficiar ou beneficiar algum grupo? Por que eu estou te falando isso? Responde para mim aí. Em que área que o governo entrou, igual ele está entrando nessa área do transporte aí, colocar preço mínimo nas coisas? Em que área que o governo entrou que o trabalhador foi beneficiado de alguma maneira? Por que eu estou te falando isso? Vou te dar um exemplo. Empregada doméstica. Para quem talvez não tenha aí, não seja aquela pessoa que fica acompanhando, mas empregada doméstica, há uns anos atrás, o governo entrou com uma lei que a empregada doméstica teria que ter a carteira assinada, entendeu? Para beneficiar a empregada doméstica. Então a empregada doméstica passou a ter o código dela de tributação ali diferenciado, foi criado um código de tributação para a empregada doméstica. Então o cara que tinha a empregada doméstica sem registro na carteira e sem os benefícios que a empregada doméstica teria direito, esse cara tem agora a opção de assinar a carteira e pagar os direitos da empregada doméstica. Só que a gente tem que ver que a lei ela é feita com uma finalidade, mas ela pode ter. A lei ela é igual um medicamento. A lei é igual um medicamento. Você toma um medicamento para combater um problema. Só que o uso contínuo vai aparecer os efeitos colaterais daquele medicamento que você está tomando. E foi colocada a lei da empregada doméstica e começou a aparecer o efeito colateral. Qual que seria o efeito colateral da lei da empregada doméstica? Foi que as casas que tinha ali aquela família de renda média, que juntando a família toda, a família tinha condições de ter uma empregada doméstica sem registro, não tinha carteira assinada, mas essa empregada doméstica ela trabalhava na casa da pessoa, ela recebia o seu pagamento mensal ou semanal ou quinzenal, mas ela trabalhava durante o mês todo na casa daquela família. Quando lhe foi apresentado a lei, o que essa família fez? Opa, falou que tem muita lei, falou que tem muito direito, o empregador já se preocupa. Essa é a verdade. O que as pessoas fizeram? Aquelas pessoas que tinham empregada doméstica que pagava durante o mês inteiro, mas não fazia conforme a lei, com 13º, férias, essas coisas tudo, o cara preferiu o quê? Você acha que o cara preferiu legalizar a empregada dele ou ele preferiu dispensar? Agora você chegou onde eu queria. Ele preferiu dispensar. Por quê? Porque ele ficou com medo do custo que aquilo ali ia gerar para ele, que a gente sabe o Brasil como que é. Você ter uma pessoa legalizado dentro da lei, isso pode ter tanto encargo para você que além da pessoa preferir não ter esse encargo, entendeu? Ela tem medo de ter, entendeu? Então o que aconteceu? Qual que foi o efeito colateral? Muita gente dispensou as empregadas. Dispensaram as empregadas. Então muitas mulheres que trabalhavam em casa de família,
trabalhava durante o mês inteiro. Essas mulheres foram dispensadas. Dispensadas e começaram a trabalhar, às vezes, até na mesma casa que ela trabalhava durante o mês. Ela começou a receber diária, ou uma vez na semana, ou 2 vezes na semana. Que até 2 vezes na semana, se eu não me engano, você não tem vínculo empregatício com a pessoa. Então ele não pode ser considerado um funcionário seu. Ele passa a ser uma pessoa aleatória, 2 dias na semana. Então essas mulheres que trabalhavam em casa de família durante o mês inteiro passaram, as que continuaram, a trabalhar 2 dias na semana. Esse é o efeito colateral. Por que eu estou te contando essa história? Eu sou uma pessoa, eu não me considero nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu fico tentando ver a coisa como um todo. E isso me gera problema com a esquerda, isso me gera problema com a direita. Eu já arrumei briga com o eleitor de Lula, eu já arrumei briga com o eleitor de Bolsonaro. Os caras que é Bolsonaro acham que eu sou Lula, e os caras que é Lula acham que eu sou Bolsonaro. Porque em muitos pontos a gente não concorda. Claro, tem os pontos positivos de cada lado, tem os pontos positivos. Se não tivesse, não teria esse monte de gente do lado A e do lado B. Mas os pontos negativos não justifica ainda o, o, o entorno para poder falar assim, escolher um lado. Não tem um lado. E baseado nisso, tudo que é relacionado a governo, independente se é direita ou de esquerda, eu prefiro analisar a longo prazo. Por quê? O governo quer entrar nessa briga aí do tabela mínima de frete. Aparentemente, de início, parece ser algo muito bom. Ô, Jário, então você não concorda que tem que ser a tabela mínima de frete? Concordo em partes, discordando mais do que concordando. Vê se você vai conseguir acompanhar o meu raciocínio. O governo ele vai entrar e vai colocar uma tabela mínima de frete. Já me preocupa isso. Por quê? Eu acho que a gente tem que ter o livre comércio, entendeu? Você vai me falar quanto que você cobra e eu vou tentar negociar com você até quanto que eu consigo chegar. Um exemplo, eu tenho um caminhão e você tem uma empresa que fabrica alguma coisa. Então você vai me oferecer para mim distribuir o seu produto. Eu vou analisar quanto que vai ser o valor, vou fazer a proposta para você. Você pode fazer uma contraproposta para mim e a gente aceitar um meio termo. A partir do momento que existe uma lei que te obriga e me obriga a ter um valor mínimo, pode causar problemas e eu vou te mostrar. Tudo, tudo, você pode reparar, tudo que tem o preço tabelado, ó, isso aqui tem que custar isso. Tudo que é assim dá problema. Deixa eu falar um negócio para você. Vou te dar um exemplo aqui rápido. Vamos supor que eu sou um cara que tem uma empresa. Eu vou produzir caneta. Aí eu tenho a minha fábrica ali com, vamos botar 10 funcionários e eu produza uma quantidade aí de caneta por dia. Só que eu estou aqui no interior do Rio de Janeiro, igual eu estou aqui em Vassouras, eu estou no interior e eu quero levar minha produção que é vendida na capital, no Rio de Janeiro. Um exemplo. Isso é um exemplo, vai acompanhando. Aí, por dia, eu consigo produzir 3.000 quilos de mercadoria. Aí eu chamo uma pessoa, vamos supor, me chama, fala assim, ô Jário, você é aqui da cidade, você tem um caminhão aí e eu preciso levar essa carga de caneta de segunda a sexta, você vai levar 3.000 quilos no Rio, toda sexta para mim. Quanto que você consegue fazer nesse frete? Aí eu vou fazer minhas contas, eu vou falar assim, não, é todo dia? Todo dia. Ô Jairo, então, cara, eu vou fazer o seguinte, eu cobro para você, você vai me dar o serviço de segunda a sexta, eu cobro para você R$ 1.000 por viagem de segunda a sexta.
de segunda a sexta, vão ser 5 mil por semana. Esse é o meu preço para me transportar, a sua carga por Rio todo dia. Você vai produzir e eu vou carregar para você porque você não tem caminhão. Aí eu posso, como dono da fábrica, eu posso chegar e falar, pô, cara, você falou 1.000, cara, vai ser todo dia eu tenho uma carga para você. Vamos fechar em 900, eu vou te dar R$ 900 por dia. Serão 4.500. Em vez de você ganhar 5, você vai ganhar 4.500. Mas você vai ter serviço o ano todo. Aí eu penso na proposta dele e fecho com ele. Não, beleza, irmão. Eu vou fechar contigo. Eu vou trabalhar para você. Eu vou puxar a sua carga no valor de 4.500 por semana. Uma viagem por dia. Tá fechado? Tá fechado. A empresa dele pode crescer. E daqui a um ano, como ele tinha uma viagem por semana, uma viagem por dia, pode ser que ele precise dar 2 viagens por dia. Então aqueles 4.500 inicial já virou 9. Você entendeu? A produção do cara aumentou a demanda do frete e eu vou continuar fazendo para ele. Pode ser que com o crescimento da produção do cara, talvez daqui a pouco eu tenha que colocar mais um caminhão. Aí vamos supor que a produção dele cresça e eu compre mais um caminhão fazendo o mesmo serviço. Vai acompanhando o raciocínio. Aí eu vou fechando com ele naquele valor. Se passar um ano, a gente senta, negocia e vai conversando. Então a gente é livre para ele oferecer o valor que ele pode pagar e eu fazer a minha proposta de por quanto que eu iria. Então a gente tem a liberdade de negociar. E o que acontece? A partir do momento que o governo entra nisso aí, se intromete nisso aí, para colocar uma tabela mínima de frete, então vamos agora. Era eu e o cara da fábrica. Aí agora entrou o governo. Para poder colocar a tabela mínima de frete. Aí vamos supor que o governo fez as contas dela lá e chegou que a tabela mínima de frete para esse serviço aí tem que ser R$ 1.200. Ó, o mínimo que você tem que cobrar para esse cara por viagem é R$ 1.200. Se ele tirar uma nota aí de menos de R$ 1.200, menos de R$ 1.200, ele está fora da lei, ele vai ser multado, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Olha o caminho que isso está levando. Só segue o meu raciocínio. Aí vamos supor que agora tem a tabela mínima de frete. Aquele cara que me pagava R$ 900 por viagem, ele agora se vê obrigado a pagar 1.200. Para mim parece muito bom, não parece? Eu ganhava 900, agora eu vou ganhar 1.200. Daí para frente que me preocupa. Por quê? Eu estava tendo o livre, eu era livre para negociar com ele. Agora eu não sou mais. Por quê? O mínimo é 1.200. O governo não só vai monitorar esse vai e vem de carga, como, querendo ou não, ele vai começar a monitorar a produção de caneta do cara. Então, de repente, o cara produzia 1 milhão de caneta, sonegava o imposto de alguma coisa. Vocês sabem que imposto no Brasil não falta. Vamos supor que ele produzia 1 milhão de caneta e só declarava 500 mil canetas. Na declaração dele de produção, para evitar imposto, essas coisas todas, ele só declarava 500 mil canetas. Agora, com isso aí, o governo, além de tudo, ele vai saber a produção real do cara. Que ele vai começar a ver o movimento do cara. Por outro lado, que eu acho que é o mais grave, vamos supor que esse cara que é empresário, que tem a carga, ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar e vai falar assim, poxa, eu estou dando 1.200 para ele ali, ó.
Ele está com 2 caminhões na minha empresa aqui. São 2.400 por dia. 2.400 por dia. Em 10 dias daria 24 mil. Em 5 dias está dando 12 mil. Ele está ganhando 12 mil por semana comigo aqui. 12 mil por semana, vezes 4 semanas em média do mês. 48 mil que eu estou pagando para esses 2 caminhões tá levando a minha produção lá. 48 mil, esse cara começa a fazer conta. Aí ele vai num banco, que eu ainda vou falar sobre isso. Aí ele vai num banco, ele tem uma empresa que produz 1 milhão de caneta. Ele vai no banco, o banco financia 2 caminhões zero para ele, sem entrada, juro mais baixo, tudo ele vai ter mais facilidade, porque ele já é empresário, ele já tem uma empresa sólida no mercado. Ele vai chegar lá e vai querer um empréstimo para comprar 2 caminhões zero, ele compra a hora que ele quiser. Aí ele vai comprar esse caminhão, o governo não, o banco vai emprestar isso para ele, ele vai começar a puxar a carga dele mesmo. Aí você vai falar comigo, mas não tem motorista. Não tem motorista para ganhar 2 mil, 2.500. Paga 3.500, 4 mil para ver se você não tem um monte de gente batendo na porta da sua casa. Entendeu? Esse negócio de falar que não tem motorista é empresa que paga pouco. Empresa que paga mal. Empresa que paga bem não fica sem motorista, não. Não fica sem motorista. Aí o cara vai comprar 2 caminhão zero, vai botar motorista, vai fazer seguro, vai fazer tudo. Qualquer problema que der, o seguro vai cobrir. Então ele pode botar até um motorista sem experiência, aquele cara tombar, morrer, fazer o que quiser. Cara, é problema do cara, cada um com seus problemas. O problema dele vai ser ter o seguro pago, para numa hora de um problema, de um roubo, de qualquer coisa, ele tá seguro, para ele não perder o bem dele. Aí ele vai comprar caminhão e ele vai começar a puxar a carga dele mesmo. Você está entendendo? Ele vai começar a puxar a carga dele mesmo. Então, olha só, aquele cara que era autônomo, que começou com um caminhão, puxando a carga do cara, a empresa do cara cresceu, e aí o troço foi, aí o governo agora quer tomar conta de tudo, quer saber, quer colocar preço mínimo, vai tirar aquela facilidade de você negociar, e vai acabar prejudicando as empresas que prestam serviço de transportadora. Por quê? Eu acho que a longo prazo, não agora. A tabela de frete é interessante, tem seus pontos positivos. Mas a tabela de frete, o que acontece? Ela nada mais é do que ela colocar um valor mínimo do frete. Ninguém vai pagar menos do mínimo. Mas o cara que tiver uma produção, que tiver alguma empresa, eu não estou falando de caminhão de frete, esse vídeo não é sobre caminhão de mudança, que caminhão de mudança é diferente, é uma carga diferenciada. Mas para você que presta serviço para uma empresa, se essa empresa que você está prestando serviço vê que o frete ficou muito caro para ela, ela vai botar o caminhão dela. Ela não vai pagar para os outros. Ela não vai pagar para os outros se é um troço que vai dar lucro para ela. Aí é uma questão que você precisa estar atento. Não estou dizendo contra a tabela de frete. Só que a gente tem que ver o troço a longo prazo. Entendeu? A longo prazo. Eu sou uma pessoa que eu defendo o livre comércio. O livre comércio. Gente, vocês têm que entender, no meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista, não quer dizer que eu estou com a razão. Mas no meu ponto de vista, eu acho que o frete está ruim, não é só por causa da questão de que também, tá? Não, mas não é só isso. Fulano faz por 2 mil. Eu faço por 1.800. Eu estou voltando para casa, eu vou por 1.500. Não é só por causa disso. Não é só por causa disso. Isso tem impacto direto no valor do frete. Quando você se sujeita a ficar abaixando preço, para poder não perder, você entra num ciclo que você prostitui o seu serviço. Porque
vira um leilão de quem vai mais barato, entendeu? Vira um leilão de quem vai mais barato. Você tem que entender na sua cabeça se você está disposto a entrar nesse leilão. Você vai entrar no leilão, quem vai mais barato. Isso prejudica o frete? Prejudica. Só que eu acho, no meu ponto de vista, não é só isso que está prejudicando o frete. Eu acho que o que está prejudicando o frete no Brasil, e se você for uma pessoa que você vê vídeo desses caras aí que tem caminhão, que tem as coisas, que. Não estou dizendo o cara que tem 2, 3 caminhão, não. Estou dizendo para grandes transportadoras, você vai ver que a cabeça do cara funciona da seguinte forma. E eu vou esmiuçar isso aqui para você entender. Você já deve ter visto vídeo de cara aí falando assim: se o caminhão pagar a despesa dele, pagar a prestação, pagar o motorista e sobrar nada, ou se ficar 0 a 0, para mim tá bom. O que está acontecendo com o frete no Brasil? Muita gente que não era do ramo de transporte, entrou no ramo de transporte. Mas entrou porque gosta? Não. Entrou porque viu a possibilidade de retorno financeiro. Como que seria isso? Você tem seu caminhão aí. Vamos supor que você tem um truque. Você tem um truque aí no valor de 350 mil. Um truque usado bem bom. Um truque de 350 mil que dá para você trabalhar. Vamos supor, baseado nos vídeos de quem tem truque, que fala no YouTube, baseado nisso, o cara do truque hoje tá sobrando uma média de 10 a 15 mil pro cara, baseado nos vídeos dos caras. De 10 a 15 mil sobrando pro cara livre. Aí o cara tá com o caminhãozinho dele ali, um investimento de 350 mil, vamos botar por baixo, que tá sobrando 10 mil livre. Cara, 350 mil investido no que vai dar 10 mil por mês? Não tem como. Se você comprar 2 casas, vamos botar 350, vai dar 175 mil. Aqui em Vassouras, que é uma cidade do interior, você não acha casa de 175 mil. Você acha apartamento aí de 200, 250, 300 mil. Então vamos botar um apartamento de 350 mil, que é um apartamentozinho bom. Um apartamento de 350 mil alugado hoje, se chegar 2 mil reais por mês. Se chegar. Um apartamento de 350 mil. 350 mil na caderneta de poupança, que quase ninguém bota dinheiro em caderneta de poupança, ele vai dar 0,5%. 350 mil vai dar 0,5%. Não é isso? É isso aí. 350 mil na caderneta de poupança vai dar 0,5% ao mês. 0,5% de 350 mil, 10% vai dar 35 mil, 1% vai dar 3.500, 0,5% vai dar 1.750. Então, se você tiver os 350 mil de um truque, que faz 10 mil livre por mês, 350 mil do truque na caderneta de poupança, ele vai te dar 1.750. Se você tiver um apartamento de 350 mil, ele vai te dar em média de 2 mil, ou talvez 2.500 de aluguel. Se você tiver 350 mil no CDB está dando agora acho que 15% ao ano, mais ou menos um e pouquinho. Então vamos botar que 350 mil não vai dar isso, tá? 350 mil vai quase chegar 4 mil reais por mês. Então 350 mil no CDB vai dar quase 4 mil por mês. E 350 mil investido num caminhão vai te dar 10 mil.
Por que eu estou fazendo essa conta? Porque os caras que não é do ramo começaram a entrar para investir no transporte. Aí o cara vê a margem que o pessoal está mostrando, que dá no transporte aí, os caras começaram a investir no transporte. E o que que esse cara faz? O cara que eu e você a gente não consegue isso. Nem entrar nesse negócio do governo que o governo falou aí, eu nunca conheci ninguém que entrou. Se comprou, tá quieto, não falou nada, mas que nem tem esse financiamento aí, que a gente não consegue ter acesso, o cara que é empresário é diferente, cara. O cara que é empresário, ele é diferente, cara. Você imagina o cara que é empresário, que tem nome, que tem condições, o governo dá R$ 1 milhão para ele, cara. O governo dá R$ 1 milhão para ele comprar um caminhão. Aí o que que ele faz? Ele pega R$ 1 milhão financiado, ele compra um caminhão zero, coloca um motorista, coloca seguro e coloca o caminhão para trabalhar. Desse 1 milhão que ele pegou do banco, ele não vai botar R$ 1 dele. Ele vai trabalhar com o dinheiro do banco. Então ele vai comprar o caminhão zero, vai deixar o caminhão tudo ajeitadinho para botar para trabalhar. Ele vai botar um motorista. Vamos supor que desse 1 milhão, olha só, vamos supor que um caminhão de 1 milhão, eu não sei como é que se o juro chega a dobrar. Mas o cara que tem nome, ele consegue já achar facilidade que a gente que é pequeno não consegue. Mas vamos botar que esse caminhão de 1 milhão, ele vira 1,5 milhão no final de tudo. 1 milhão, ele vai pagar 1 milhão, o caminhão custa 1 milhão à vista. Ele vai pagar o caminhão à vista, mas só que ele vai pagar com o dinheiro do banco. Então esse 1 milhão financiado no banco lá em 60 vezes, vamos botar que seja 1,5 milhão. Ele passou para virou 1 milhão, virou 1,5 milhão. Por causa do juro dos 60 meses. Ele vai pagar 60 prestação de 25 mil. Então, se esse caminhão de R$ 1 milhão, ele fizer o 25 mil da prestação, se ele fizer a despesa dele total, mais o motorista, entendeu? Mais o motorista. Vamos supor que esse caminhão de 1 milhão, ele chega a fazer aí... Eu não entendo, cara, de caminhão grande, mas eu não sei. Mas vamos supor que no mês ruim, esse cara não sobre nada para ele. Não sobre nada para ele. Ele colocou R$ 1 milhão do banco, ele está pagando esse dinheiro parcelado, o caminhão está se pagando. Está pagando o motorista, está pagando a prestação do caminhão, que é 25 mil, e pagando toda a despesa. Vamos supor que não sobrou nada para o dono do caminhão, mas o caminhão se pagou. Cara, é um ótimo negócio. Por quê? No final de 5 anos, quando esse caminhão começar a dar manutenção, começar a dar problema maior, ele vai vender esse caminhão. Mas no final de 5 anos, o caminhão que ele comprou 100% fiado, no final de 5 anos, esse caminhão é dele. Ah, mas não vai valer R$ 1 milhão mais. Beleza, não vai valer R$ 1 milhão, mas vai valer 500 mil. Vai valer 500 mil. Então o cara faz uma transação com o banco, compra o caminhão à vista, paga para o banco, com o serviço que o caminhão fez, paga trabalhando, entendeu? Esse cara, ele não quer dinheiro todo mês. Ele não quer que o caminhão sobre 20, 30, 40 mil para ele por mês. Se sobrar, é lucro. É um lucro a mais que ele vai ter. Mas se ficar no 0 a 0, no final de 5 anos ele tem 500 mil que ele ganhou com o dinheiro dos outros. Você conseguiu entender o que eu estou te falando? Então você olha aí, cara, tem uma porção de cara aí que tem transportadora, que tem caminhão. Eles falam, cara, se o caminhão se pagar, é isso que eles falam, se o caminhão se pagar, tá bom. Por que que tá bom? Um cara que tem nome, ele hoje, em 2026, ele chega numa fábrica de caminhão dessa aí, eles vão dar uma colher de chá para ele, porque ele vai comprar 30 caminhão zero. 30. Rapaz, é o que mais tem aí. Pesquisa no Brasil, no Brasil, que você vai ver quanta gente compra caminhão zero. O cara vai comprar 30 caminhão de uma vezada só.
Você acha que um caminhão de R$ 1 milhão, se chegar um cara lá e falar que vai comprar 30, ele vai ser R$ 1 milhão? Ele não vai ser R$ 1 milhão, meu amigo. Você desculpa de eu te falar, mas não vai ser R$ 1 milhão. Esse cara vai pagar aí talvez 950, talvez 900 mil nesse caminhão, entendeu? E ele vai pagar com dinheiro do banco. E esses 30 caminhão trabalhando, eles vão se pagando. Daqui a 5 anos, o caminhão de R$ 1 milhão vale 500 mil, por causa da depreciação, aquela coisa toda. Só que ele tem 30 caminhão de 500 mil, da onde ele não botou dinheiro dele. Então, você está conseguindo entender por que o frete está desse jeito? Esse é o meu ponto de vista. Então, no meu ponto de vista, o que acontece é isso. No meu ponto de vista, o que acontece é isso. Muita gente entrou no transporte, muita gente entrou nesse negócio de caminhão, investiu dinheiro, investiu nome, investiu o que tinha assim de benefício, entrou nesse meio aí e, e a coisa tá girando, cara. Aí como é que você pequeno, você vai competir com um cara que tem muito caminhão, que só tem caminhão novo, entendeu? Que tem condições de botar para rodar, que se ele ganhar ali R$ 1 no quilômetro, se ele ganhar R$ 1 no quilômetro, de uma frota de 50 caminhão, cada caminhão rodando 500 quilômetros por dia, ele vai ganhar R$ 500 por dia num caminhão. Ah, mas R$ 500 é pouco. Mas e se for R$ 1 só que ele está ganhando no quilômetro rodado? Se ele tiver 50, 100, tem empresa aí que tem mais de 400 caminhão. Cara, não dá para competir porque fica inviável. Eu ainda tenho uma desconfiança. Eu preciso acompanhar mais, entendeu? Esse é um ponto de vista que eu estou colocando. Mas a meu ver, a tabela de frete vai prejudicar o autônomo. A tabela de frete a longo prazo, agora não, mas a longo prazo ela vai prejudicar o autônomo. Porque eu não vi nada ainda que o governo entrasse e melhorasse para a gente. Aonde o governo entra, aonde o governo bota a mão, ele estraga tudo, entendeu? Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Se quiser comentar aí no canal, se quiser comentar no vídeo aí. Esse é o meu ponto de vista hoje. Pode ser que eu mude de ideia. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito receio do que vem do governo. Eu tenho muito receio. Eu acho que se o governo quisesse, se ele quisesse mesmo ajudar o autônomo, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil. A gente fica pelejando aí com os caminhãozinhos velhos da gente, mas o cara que é um grande empresário, o, o caminhão para ele é mais barato porque ele compra em quantidade. O pneu para ele é mais barato porque ele compra em quantidade. O seguro para ele é mais barato porque ele faz seguro em quantidade. O, o óleo diesel para ele é mais barato porque ele compra em quantidade. Então essa é uma briga que a gente já entra nela perdendo. O autônomo hoje, o que é o autônomo hoje no transporte? O autônomo, ele é aquele que os grandes empresários estão na mesa comendo. Você lembra quando, não sei se vocês já trabalharam ou já fizeram frete de ornamentação de festa? Você coloca lá, você não pode comer nada. Você coloca lá docinho, você coloca um monte de coisa. A mesa fica linda. Aí a mulher da festa tira foto, coisa e tal. Aí vem o pessoal da festa e come, começa a comer, e todo mundo ali. Aí você que está ali na parte da organização, você só pode comer na hora que sobrar. Então a gente que é autônomo hoje, a gente é o pessoal que organiza a festa. Você vê ali o do bom e do melhor, você vê.
mas você não pode ter acesso. Você come do que sobra do pessoal que está na festa. Então esse é o ponto que eu quero deixar para você. Tá bom, rapaziada? Mas é isso aí, cara. É isso aí, a gente segue lutando. Eu acho que se o governo quisesse ajudar realmente a gente, ele tem ferramenta para isso. Ele tem, e a gente sabe que ele tem, e ele também sabe que tem. Só que não é interessante para eles. Eu até acredito que esse fato de espremer o autônomo igual eles vão espremer daqui para frente, eles vão começar a espremer o autônomo agora. Eu vou falar para você que isso daí, até essa questão que você vê falar na televisão toda hora aí, tá faltando motorista, não tem motorista. Cara, na hora que o transporte rodoviário tiver na mão de pouca gente, poucos empresários, vai chegar um momento que muito pouco empresário vai ser dono do transporte rodoviário todo. Isso, isso já aconteceu com a carne, porque vocês sabem, a Friboi é dona de tudo, ela que ajeita para poder a carne do Brasil e as carnes que estão indo para fora, cara, a maior fatia do mercado de carne hoje está na mão da Friboi, entendeu? O transporte, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar um momento que o transporte, de modo geral, vai ficar na mão de pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Isso aconteceu, para terminar o vídeo agora, que o vídeo eu vi que vai ficar longo. Isso aconteceu no transporte de passageiro. Eu não sei qual que é a idade que você tem. E eu hoje, graças a Deus, eu estou fazendo 44 anos hoje, dia 10 de abril. E vou falar um negócio para você. Quando eu era criança, meu pai sempre foi motorista de ônibus. Quando eu era criança, só aqui na cidade de Vassoura, que é uma cidade pequena, tinha umas 3 empresas de ônibus, pequenininha, que fazia turismo. Os caras tinham ali os ônibus em velho, mas eles competiam com as empresas grandes, entendeu? Competia no preço, competia no preço. Você ia fazer um turismo para Aparecida, por exemplo. Você chegava numa empresinha dessa, num empresário lá que tinha 2 ônibus em velho. 2 ônibus velho, mas ônibus que tinha condição de viajar. Tinha 2, 3 ônibus. Você combinava com ele, você fazia um turismo para Aparecida, você fazia um turismo para o Brás. Você ia para qualquer lugar num turismo desse que era chamado de pirata, que não era empresa grande, empresa pequenininha. Rapaz, houve, quem é do ramo e quem é mais antigo vai saber disso. Começou a haver um movimento do governo, com a desculpa que era interesse na segurança, começou a haver um movimento no governo, na NTT, de fiscalização em cima dos ônibus pirata. Aí começou a suprimir as pequenas empresas. Aquele cara que tinha um ônibusinho aqui, que ele podia encher de passageiro e levar numa praia, aquele cara que podia encher de passageiro e levar em Aparecida, que já é outro estado, já é o estado de São Paulo, a legislação começou a espremer que esse cara não conseguia mais. Começou a ter proibição, começou a ter fiscalização em cima, aí começou a apreender ônibus, começou a exigir ano do ônibus, começou a exigir número mínimo de ônibus, e foi espremendo, foi espremendo, foi espremendo. Agora eu te pergunto, quantas empresas que você conhece de turismo na sua cidade, de ônibus? Pequena. Cara, não tem mais. Não tem mais. A legislação foi espremendo eles, que o cara que tem um ônibus aí, ele não consegue rodar para longe, porque nem conseguir legalizar uma viagem dessa o cara consegue. Então o troço se tornou um circuito tão fechadinho que agora, se você for ver a nível Brasil, cara, as empresas de ônibus do Brasil, se juntar todos os donos de empresa de ônibus aí, eu tô para te falar que é capaz de você não encher um ônibus de empresário. Porque 2 ou 3 é dono de quase tudo. É dono de quase tudo. Entendeu?
As empresas de ônibus tá tudo quase que na mão dos mesmos caras. Então isso aí foi espremendo e eu volto a te falar. Possa ser que o caminhoneiro autônomo chegue nesse ponto. Tomara a Deus que não, mas a gente tem que ter muita clareza e cautela para ver esse movimento que o governo faz. Tá bom, rapaziada? Então é isso aí, cara. Vou finalizar aqui, que o vídeo ficou muito grande. Fiquem todos com Deus aí. Um forte abraço. E tudo de bom. Vamos para cima. Chama!